caminhoneiro. Oi, mundo! O prazer tem idade? Para conversar sobre isso, trazemos Carla Niland e Magda Costa para conversar com Kátia Martins. Olá, tudo bem? Tenho uma pergunta. O prazer tem idade? A sexualidade na maturidade desafia preconceitos em meio a um cenário global de intensidade crescente, marcado por desastres naturais, conflitos e incertezas. É fundamental que não nos esqueçamos da importância do afeto e da conexão humana. Nesse contexto, um tema que frequentemente é negligenciado ou tratado com estranheza, mas que merece nossa atenção e abertura, é a vida sexual e afetiva ativa em pessoas com mais de 60 anos. A sociedade ainda carrega muitos preconceitos e tabus em relação à sexualidade e na maturidade. A ideia de que o desejo e a atividade sexual diminuem ou cessam com a idade é um mito, que precisa ser desconstruído. A verdade é que o afeto, a intimidade e a sexualidade continuam sendo aspectos vitais para a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida, inclusive na tal terceira idade. Por que falar sobre isso é importante? Porque trata da saúde física e mental, trata de qualidade de vida da nossa sociedade, trata do afeto e do cuidado. É importante refletir e conversarmos sobre esse aspecto da vida. É hora de expandir nossa compreensão sobre o afeto e a sexualidade, reconhecendo-os como elementos universais e atemporais da experiência humana, que merecem ser celebrados em todas as idades. Este será o nosso tema, que Magda e eu traremos na programação de Dalma, com a gerontóloga Kátia Martins na Rádio Papareia. Bora conversar? Boa noite, comunidade Papareia, tudo bem? Boa noite, nossos ouvintes. Então, boa noite, Kátia, boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, Magda, boa noite, Carla, boa noite, comunidade Papareia. Bom, outro dia eu estava pensando numa questão que eu acho importante, que é a Paula, da Hipocampus, sempre faz, que é a autodescrição. Porque na rádio as pessoas não nos veem pelo YouTube, e algumas pessoas realmente, né, não têm a visão. Então, eu vou me descrever que eu sou pele branca, uso óculos, estou com um blusão azul marinho e com fone de ouvido, tá? Com os fones, e estou com o cabelo para trás hoje, mas meu cabelo em geral é vermelho. Tá? Quer fazer a autodescrição? Também vou me autodescrever. É muito importante essa observação, Carla. Eu até tenho usado nas redes sociais da coordenadoria, né, descrição de imagens e tudo mais, porque a gente não sabe quem é que vai estar do outro lado, né? Quem vai estar percebendo, recebendo aquela mensagem, se é alguém que consegue enxergar com os olhos, né, que nem a gente, ou com os olhos da alma, como eu costumo dizer, né? Então, eu sou a Kátia, sou branca, minha pele é branca, tenho cabelo pelos ombros, uso óculos, meu cabelo é loiro mel, meus olhos são da cor loiro mel, estou com um fone de ouvido, vestindo um blusão preto, com um colar dourado, não sei se aparece para vocês, com uma rodelinha verde, e com duas figuras de um menino e uma menina que representam os meus filhos. Olha, bem. Bueno, então vamos lá. Eu sou a Magda, não é? Tenho cabelos castanhos, ondulados, medianos, na altura dos ombros, também um pouco mais. Uso óculos, sou clara, branca, sardenta, muitas sardas, e estou com um blusão cinza e um colar de contas, assim. Um colar com umas pedras e umas contas bege e acinzentados, assim. Bom, boa noite, Bia.
nossa querida amiga, que também já veio aqui, em seguida já virá novamente. Bom, eu acho que nós vamos ter que começar, porque a chamada foi sobre a questão, e aí? Como é que fica essa questão da sexualidade, né, na vida dos 60 a mais, 50 a mais, 70 a mais? Né? Outro dia eu vi uma cena, eu vou começar com uma cena que eu vi, né? Eu fui porque moro em São Paulo, então eu fui lá no Instituto Moreira Salles, que aliás é um lugar que eu bato ponto com frequência. E fui lá no Instituto, e aí eu estava subindo, tem uma escada rolante, e tinha um casal mais velho, e super carinhosos um com o outro, deram um beijo, e mais na frente, acima, tinha umas adolescentes, e eu vi que elas ficavam olhando assim com um jeito muito engraçado, né? Achando assim, não no sentido da ironia e do deboche, mas de surpresa por ver esse exercício afetivo, né? Essa troca de afeto. Então, vamos começar pensando, né? Eu fiquei aqui pensando, o que é a sexualidade, afinal? O que acontece com esses N preconceitos que a gente tem, que a gente vai ter que romper, vai ter que refazer, vai ter que reorganizar essa nossa sociedade e a nossa forma de ver este envelhecer? Né? Então, né? As pessoas acham que o prazer tem idade, acham que a sexualidade tem prazo de validade, né? E a sexualidade, ela não tem prazo de validade. Ela não acaba com o tempo, ela se transforma, né? À medida que nós vamos envelhecendo, que nós vamos amadurecendo, nós vamos revendo vários conceitos na nossa vida e com isso muita coisa vai, nossa percepção, nosso olhar perante várias coisas vai mudando, né? Eu confesso, por exemplo, que quando eu era criança, adolescente, achava que pessoa idosa não fazia mais sexo, por exemplo, né? Eu achava que isso aí eu não poderia nem conversar com pessoas de idade de 60 a mais, porque isso não pertencia mais a elas. Na época em que eu era mais jovem e tudo mais, né? Hoje eu vejo que não, que era um absurdo eu ter esse tipo de pensamento, mas esse pensamento é um pensamento que permeia a mente de muita gente na sociedade, né? De que pessoas idosas são aposentadas do seu trabalho e tecnicamente aposentadas da vida também. E não, né? E não, nós estamos vivendo uma transição demográfica a nível não só de Brasil, mas a nível de mundo de pessoas longevas, de longevidade. E com isso também a sexualidade precisa ser trabalhada, precisa ser debatida, precisa ser conversada, porque ela existe em todas as fases da vida. Desde a infância, Kátia, infância, criança, sexualidade tem, gente, tem que conversar. Eu converso com meu filho desde sempre sobre sexualidade. Explico para ele, né? Porque a criança tem, e a Carla ali como psicóloga depois pode até referendar isso, mas a criança tem as fases ali da autodescoberta, né? Ela descobre ali o seu órgão genital, tem a fase oral, a fase anal, várias fases, né? Na infância de descobertas. E isso vai construindo, né? A sexualidade, porque quando a gente fala em sexualidade, a gente remete ao sexo, né? E sexualidade, o sexo é apenas mais um fator, né? A sexualidade, ela vai além. A sexualidade é como eu percebo o meu corpo, como eu me percebo, como eu me relaciono com o meu corpo e como eu percebo e me relaciono com o outro também, né? A sexualidade, ela pode se dar através de um toque, ela pode se dar através de um olhar, ela pode se dar através de um beijo, de um abraço, não necessariamente o sexo em si, né? A sexualidade é a forma como eu me identifico através do meu gênero, através da minha orientação, né? Então, a gente não pode reduzir a sexualidade ao simples ato
carnal do sexo e deu, né? E para a gente ter toda essa dimensão, a gente precisa ter que conversar. Conversar, né? Conversar com... Se tu tens um parceiro, uma parceira, o que tu gosta, o que tu não gosta, quebrar tabus, né? Tem muito tabu, a mulher... depois que ela entra na menopausa, né? Acontece, guria, sim, a revolução hormonal no corpo da mulher durante a perimenopausa, depois da menopausa também. Né? A mulher, durante esse período, ocorre o ressecamento hormonal, que pode causar até dor, de repente, no ato sexual, se a gente for pensar no ato sexual em si, né? Mas, para isso, existe lá ginecologista, a mulher vai ir, vai fazer a reposição hormonal, vai dar, de repente, um lubrificante ali para melhorar essa questão do ressecamento, por exemplo, né? O homem, assim como a mulher tem a perimenopausa, a menopausa, o homem tem o período da andropausa, a disfunção erétil, que são coisas que vão acontecendo por conta dessas revoluções hormonais, né? Que se dão durante o nosso processo de envelhecimento. Mas isso não decreta o fim da nossa sexualidade. A gente pode transformar a nossa sexualidade, né? E a gente pode recorrer tá me faltando a palavra agora. Deve ser já o efeito da perimenopausa e começa a faltar palavras. Olha a Carla aí dando boa noite, falando da importância aí deste assunto. Boa noite, Carlita. Eu estava falando e eu fiquei pensando que a sexualidade, né, ela tem a ver com uma forma como eu me coloco no mundo, a forma como eu me sinto, né? Sinto meu corpo, me sinto emocionalmente, né? E existem outras possibilidades, N possibilidades de brincar com o corpo, né? Que não necessariamente como era durante um período de X da vida, em função das mudanças hormonais, né? Tanto para homens quanto para mulheres, outras descobertas são possíveis, né? Tem um corpo inteiro cheio de, pensando do ponto de vista da sensualidade, não só da sexualidade, né? Um corpo inteiro cheio de pontos, né, que podem ser estimulados, ativados. Né? E talvez a gente tenha que repensar principalmente essas questões sociais, sabe? Porque eu fico pensando do quanto há de repressão, principalmente nas mulheres, de se fechar, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se fechando, porque o corpo muda, tudo muda. Né? Agora, a forma do corpo pode mudar, mas a forma como a gente sente, não. Né? E aí eu acho que, Carla, tu traz a Kátia tinha falado, né, que a sexualidade abrange muito mais, né, e nós podemos pensar no desenvolvimento psicossexual que ele vai se dando desde o início da vida. Né? Então, quando eu dissesse tem muitos pontos a serem estimulados, sim, desde que a mãe começa a amamentar um bebê, a trocar um bebê, a dar banho num bebê, ela já está libidinizando o corpo dessa criança. Então, você está falando num corpo erógeno também, não é? Que vai sendo libidinizado desde cedo. E aí, as experiências, a forma como essa criança vai se desenvolvendo, vai levando a que essa sexualidade também vá se constituindo de uma forma mais, e com as experiências que vai tendo, com os traumas que possa ter. Então, vai ser alguém mais libidinizado, não é com uma abertura para a vida, como tu disseste, com desejo de vida, né? Ou alguém talvez mais inibido, né? Na sua forma de se relacionar também.
E todo o atravessamento, né, São muitos atravessamentos. Quando a Kátia estava trazendo a questão de que hoje as pessoas estão mais longevas, né? Então a gente vai ter que rever, sim, essas questões e vai ter que conversar muito sobre a sexualidade e a forma de se colocar esse corpo erógeno e mantê-lo em atividade, né? Porque isso é vida. Claro, mantê-lo libidinizado, não é? Uhum. Isso é vida. E tem outras coisas que precisam ser abordadas quando a gente fala na questão da sexualidade, da terceira idade, né? Que são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Por incrível que pareça, é muito alto o índice de contaminação entre pessoas idosas, né? De doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque é aquela coisa, né? De que eu já estou há tanto tempo ali com aquele meu parceiro, eu não preciso me cuidar, né? E muitas vezes os parceiros dão lá suas puladinhas de cerca e acabam contaminando as suas senhorinhas, as suas esposas, né? A minha mãe, hoje, ela é uma enfermeira aposentada. Mas eu lembro muito dela relatar que quando ela trabalhou nos postos de saúde aqui do município, né, de ter mulheres idosas, por exemplo, com HIV, e que haviam contraído de seus parceiros de 40, 50 anos de casamento, né? Por quê? Porque elas eram daquela geração que depois da menopausa não transavam mais, né? E aí os seus maridos iam procurar fora. E aquela coisa do homem antigo, do homem viril, que transar de camisinha é igual a chupar bala com papel, né? Com papel. Então, não utilizavam a camisinha, não se protegiam. E aqueles mais antigos gostavam de pegar essas guriazinhas, né? Novinhas aí, tudo mais. E acabavam contraindo HIV. E acabavam levando depois, né, lá para suas velhinhas, depois de tanta insistência, conseguiam lá ter uma relação com a sua esposa e tudo mais, e acabavam contaminando. Isso era muito comum antigamente, né? Eu tenho relatos de senhoras que eu atendia antes, né, que elas contavam histórias de outras pessoas da fase da geração delas, e eu dizendo para elas assim, que era muito comum antigamente os homens terem a mulher dentro de casa, que servia apenas para reprodução, né? Na época da minha avó, a minha bisavó, então o ato sexual ali era apenas para procriação, para reprodução. A minha avó paterna disse que meu avô nunca viu ela pelada. Ela utilizava um lençol por cima do corpo na hora no momento ali, né, do sexo, e que na parte da vagina tinha um buraco no lençol, que era por onde o meu avô, né, tinha o contato com a parte sexual dela, vamos dizer assim. Mas era muito comum os homens terem outras mulheres fora do casamento, porque a esposa era apenas para a procriação, a mulher não tinha direito nem a sentir prazer. Se a esposa demonstrasse prazer, ela era experiente, ela era considerada uma mulher da vida, né? Uma prostituta na época. E eles tinham as suas amantes, né? Fora de casa. Prazer, eles iam buscar na rua, dentro de casa, apenas procriação. E com isso se instituíam uns tabus muito grandes em cima da sexualidade, né? É muito... era errado a mulher sentir prazer. Se a mulher ela era casada, ela não podia demonstrar isso para o marido, né? Era feio. E aqui eu estou falando da questão mulher, né? Estou falando da questão numa relação heterossexual, né?
mas a gente vai além, tem vários outros tipos de relações e de modo de percepção. Aqui eu estou falando da questão do casamento homem-mulher, como era percebido isso e como lidava. E isso é uma coisa, é um estigma que já vem lá da ancestralidade, esse tabu da parte sexual, né? Da sexualidade. Pois é, Kátia, mas o que eu penso hoje, tu tem outro grupo de mulheres de 60 anos, 70 anos, né? Tu tem um grupo de mulheres 50, 60, 70, que estão exercitando a sua sexualidade e a sua sensualidade, né? De forma muito mais tranquila, né? E afetiva, né? Tanto pensando tanto do ponto de vista da questão da heterossexualidade ou da homossexualidade. Né? Então, a gente tem um outro grupo de mulheres e homens, né? Porque, em função da vida longeva, da quebra de alguns preconceitos, da quebra de alguns paradigmas, enfim, a gente começa a mudar. Né? E é um outro grupo que existe hoje. Mas eu acho que a gente tem um atravessamento que é a questão da eterna juventude, tanto para mulheres quanto para homens. Né? E eu acho que aí a gente tem uma grande dificuldade de exercer, para poder exercer a sua sexualidade. Né? Porque se ela não tiver, essa mulher, não, principalmente mulheres, não estiverem dentro de um padrão, né? E ela não vai estar porque ela está com 50, 60 a mais, o corpo está mudando. Né? Como é que vai lidar com isso? Como é que ficam essas mulheres da minha faixa etária, da faixa etária da Magda, todas as minhas, grande parte das minhas amigas, ou como a Narinha está dizendo aqui, né, que é um assunto sério. Né? Exatamente. Pois então, né, Carla, a gente tem sim, graças a Deus que devido a tantas informações, e vou dizer que aí vem as redes sociais para ajudar na disseminação, assim como eles disseminam fake news, disseminam também coisas boas, informações, né? E essas informações fazem as pessoas se empoderarem em relação, por exemplo, à sexualidade, né? Eu tenho a novela aquela Vale Tudo, em que a Odete Roitman, eu adoro ver quando ela está lá com o Walter, né? Quando ela aparece com os namorados dela, porque a Odete na Vale Tudo é uma mulher de 60 a mais, né? Hipersexualizada, empoderada e que não tem medo nem vergonha de realizar os desejos dela, né? Ela não está nem aí, porque a sociedade, até pouco tempo atrás, também recriminava a mulher que se envolvia, por exemplo, com um homem mais novo do que ela, né? Homem que se relacionasse com meninas, com mulheres mais novas, era assim, né? Top. Mas a mulher, não, ele só pode estar com ela por interesse, né? Sempre era visto dessa forma, né? E ali a gente tem na novela mostrando essa mulher com 60 anos, com mais de 60 anos, que se envolve com homens mais jovens, né? E que ela dá cansaço neles, diga-se de passagem na novela, não é o inverso, né? Então, só que tem toda essa questão, como tu falou, Carla, do corpo, da relação com o corpo, né? E eu vou pegar, no caso, eu, com 49 anos, estou passando pelas transformações da perimenopausa. Tem dias que eu me olho, eu me odeio, eu me acho a maior baranga da face da terra, horrorosa, e fico pensando, nossa, como é que meu marido pode me olhar e me achar bonita, e me querer e ter desejo por isso aqui, sabe? Porque acontece essas loucuras na cabeça da gente, né? E tem dias que eu me olho no espelho e digo, nossa, mas tu desculpa o termo, uma baita de uma gostosa, sabe? Teu marido tem que dar muita conta dessa areia toda, isso é uma areia demais pro caminhão dele. Então, uma loucura na cabeça da gente durante esse período. É uma relação de ame e odeie o seu corpo, né? E isso impacta diretamente
né? Como a gente percebe a nossa sexualidade, como a gente lida com a nossa sexualidade, né? Como eu comecei falando ali. A sexualidade, ela não tem validade, ela se transforma, né? Ela não morre, ela se transforma. E aí a gente precisa trabalhar muito isso, né? E muito importante, nesse caso, a presença de uma psicóloga, né, na vida da gente, para nos ajudar a lidar com esse duelo do ame o corpo, odeie o seu corpo. Eu ainda tenho desejos, né? Quero realizar meus desejos, mas não me sinto digna da realização desses desejos, né? E eu tô lendo a mensagem da Beatriz aqui. Eu quero trazer aqui ao pessoal que está na rádio o que a Beatriz Thyssen está dizendo. Minha avó morreu em 1981 com 76 anos. Quando isso aconteceu, encontramos entre as coisas dela um vibrador. Todos, inclusive eu, ficamos chocados. Ela segue a história no próximo aqui, que eu vou ler depois, quando entrar. Essa é ótima, né? Porque ninguém tem preconceitos, mas se a vovó de 76 anos tinha um vibrador, mas como assim, não é? Essa senhorinha então procurava fazer isso de outra forma. Não é? Não, meu avô enquanto a Kátia estava falando. Enquanto a Kátia falou. Segura aí, Magda. No ano seguinte, meu avô morreu com 86 anos. Encontramos entre as suas coisas uma coleção de Playboy. Novo espanto. Tá ótima essa, Bia. Imagina, né? Aquela geração lá, 1981, que a avó dela morreu, no ano seguinte o avô, 1982, né? Naquela época já se tinha a concepção que pai e mãe não transavam mais, quanto mais avós, né? Quanto mais avós. E aí, de repente, tu encontrar na avó o vibrador, né? E com o avô a coleção da Playboy, aí tu fica assim, nossa, mas eles ainda faziam sexo? Eles ainda se divertiam? Eles ainda brincavam? Isso, né? Como se aquilo fosse assim, ó, de outro mundo. E não é, não deve ser. A gente tem que normalizar isso, sabe? Se tu sente desejo aos 20, aos 30, aos 40, vai continuar sentindo desejo aos 50, 60, 80, até o teu último suspiro. Por que não? Né? Por que não? E por que não experimentar outras coisas dentro da relação? Né? E a Beatriz acrescenta aqui que tempos depois eu entendi. Agora entendo completamente. Sim. E a Carla que diz... somos julgadas até mesmo por outras mulheres mais jovens, como se a idade não chegasse para elas também. É verdade. E aí tem outro comentário aqui. Ela está rindo da Beatriz e dizendo: meus netos mexendo nas minhas coisas vão achar muita coisa. Então, é isso, esse brincar, né? É o brincar com as possibilidades que a vida oferece, né? Porque isso é manter-se vivo, né? A gente tem muito eu ia dizer assim que a gente tem muito preconceito com muitas coisas, né? E voltando ao caso da avó da Beatriz ali, da questão do vibrador, né? Eu fui passear em Balneário Camboriú, né? E lá em Balneário Camboriú tem muitos sex shops. E eu nunca tinha entrado num sex shop na minha vida. Nunca, né? E aí a minha filha tinha saído para o trabalho, eu estava passeando lá pela avenida, acho que é Brasil, não sei se é Brasil ou se é dos estados, lá em Balneário Camboriú, e eu vi um sex shop assim, tribunitão e tudo mais, e eu pensei, eu vou entrar nisso aí para mim ver como é que é, o que tem dentro de um sex shop. Entrei, assim, eu estou num outro estado, numa outra cidade, ninguém me conhece. Mas mesmo assim, gurias, mesmo assim, eu entrei naquele sex shop que ficava na esquina da rua que a minha filha morava, olhando para os lados, e olha que eu estava num lugar em que
com exceção da minha filha, ninguém ali me conhecia. Eu olhando para os lados e pensando assim, meu Deus, se me verem entrar nisso, o que vão ficar pensando de mim? Sabe? Então, olha só quantas coisas que passam pela cabeça da gente, né? E eu estava entrando ali no sex shop por questão de curiosidade. Eu queria ver o que era, o que vendiam, como funcionava, né? Mas podia achar uma coisa interessante. Até comprei um jogo de perguntas e respostas. É bem legalzinho o jogo. Olha, se minha filha está assistindo a live agora, que ela vai descobrir que eu entrei no sex shop e fiz compra. Não, Magda, mas assim, ó, é o que acontece, né? Olha quantos estigmas, por exemplo, dentro da minha cabeça que eu tinha naquele momento, né? Por estar entrando num sex shop, estar me cuidando, assim, preocupada com o que os outros iam pensar por eu estar entrando ali, né? E aí imagina se uma pessoa, isso eu com 40 e poucos anos, né? Imagina uma pessoa 60, 70 a mais entrando num sex shop. Como é que não deve, o que não deve passar pela cabeça dela, né? Naquele momento. É que talvez, Kátia, isso não tenha a ver com a idade. Esse talvez seja mais um preconceito nosso. Tem pessoas que não têm, porque tu está falando dos preconceitos que nós temos, né? Tu disseste, bom, o quanto para ti foi extremamente desafiador, digamos assim, não é? Entrar e que tu escolhes algo que tu considera, então, adequado para comprar, digamos assim, né? Um jogo, tá bem? A avó da Beatriz tinha um vibrador, né? O vô dela morre um pouco depois com a Playboy. Então, tinha algo ali compartilhado, aparentemente, entre esse casal, né? Existem casais que entram juntos para escolher os brinquedos que eles querem comprar. Não é? Então, e isso, não só agora, isso desde sempre. Né? Eu comentei uma vez com vocês, eu acho que até aqui no programa, que eu me surpreendi, claro que nós temos os nossos preconceitos, quando a minha avó, na época em que eu fui casar, ela foi a pessoa que foi comigo, e eu estava dizendo, eu quero te dar umas camisolas e coisa e tal, e nós fomos na Sloper, na antiga Sloper, na Casa Lira e coisa e tal, que tinha umas camisolas bem bonitinhas, e eu escolhendo com a minha avó uma coisa delicada, com florzinha, com não sei mais o que, e ela chama a vendedora e diz, não, nada disso. Traz aqueles bem curtinhos, aqueles baby dolls, tá? Que é isso que ela precisa, né? Não que eu não tivesse, mas a minha avó, né, naquele momento, ela estava considerando, levando em conta a experiência dela, e a experiência dela era mais ousada do que eu pensava que fosse, não é? Então, eu me contendo nas compras para não chocar a minha avó, e a minha avó vem com essa proposta, tá? E eu me lembro de pessoas depois, conterrâneas da minha avó, comentando dela e do meu avô juntos, né? Então, isso há muitos anos atrás, nós estamos falando início dos anos 1900, né? Então, olha, o Diego Alves aí passando para dar um oi também. E então existem, quando tu falas, eu acho que sempre é complicado a gente generalizar, não é? Tem uma grande maioria, mas tem muitas pessoas que se permitem viver, experimentar a sua sexualidade.
e independente da idade, que nos surpreendem, né? Positivamente, nesse sentido, assim, né? A minha mãe ficou viúva e aos 75 anos ela começou a namorar um rapaz de 68, né? E ficaram juntos até o final da vida. Então, isso já há alguns anos também, né? Então, é muito bonito de ver né, não só hoje, mas já há algum tempo, aquelas pessoas que se permitem viver a sua sexualidade, né? Pessoas, como eu tinha falado antes libidinizadas, que eu acho que essa é a questão, né? Ainda tendo prazer em viajar, em passear, em encontrar com outras pessoas, em fazer seus programas, dentro e fora, né? Sozinhas ou acompanhadas, porque isso também tem nem sempre alguém precisa estar com um parceiro para poder experimentar prazer, não é? Que é isso de poder ter contato com o próprio corpo. A Beatriz colocou ali, ó. A Beatriz, quer ler? Posso ler. Além dos mais jovens nos julgarem e daqueles que têm a nossa idade, nós mesmos nos reprimimos, né? Na minha juventude, o grito de ordem era abaixo a repressão. Vamos recuperar isso, abaixo a repressão, né? Mas aí é que está. Mesmo na nossa época de juventude, tinham as pessoas que já experimentavam a sua sexualidade desde cedo, né? Que com 14, 15 anos já estavam transando, tendo seus parceiros, e tinham mulheres que iam experimentar 19, 20, 25, mais adiante. Era uma época em que se experimentava, eu ia dizer uma bobagem agora. Eu me lembro de uma amiga preocupada que a filha começasse a transar antes dos 15, porque como seria para essa menina tomar um anticoncepcional, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha amigas que não queriam ouvir falar sobre isso, né? Que não conversavam com os seus filhos sobre a questão da sexualidade, porque poderia dar ideias, então, para os filhos de... Então, eles estão prontos já para transar, né? Negavam uma realidade. Então, a repressão, por vezes, é muito mais nossa do que da geração em si. Não é? Bom, ao menos eu penso dessa forma, assim. Eu acho que sim, acho que tem isso, tem a repressão mas da nossa dificuldade do exercício da sexualidade, mas também eu não consigo deixar de pensar no atravessamento, né, principalmente com relação às mulheres, no atravessamento social, Cultural. Porque tem que lidar com o corpo, claro, porque tem que lidar com o corpo que mudou, que a gente tem que se olhar e ver que não é mais aquilo que era, né? A Constança Pascoaloto, uma vez, eu vi uma entrevista dela, e ela estava se relacionando na época com um homem bem mais jovem. E ela disse, eu não sei quanto mais jovem, mas era mais jovem. E ela dizendo que ela não conseguia ficar nua na frente dele, ela já tinha mais de 60 na época, né? E ela disse que não conseguia, que ela criava todo um esquema de ter uma roupa à mão, um hobby à mão, né? Para esconder aspectos do corpo dela que ela achava que não estavam apropriados para a idade que ela estava e para a idade que ele tinha, né? Quer dizer,
é difícil de lidar mesmo, né? A gente tem que Mas pensar aí que... entra naquilo, não é? Que aí entra na questão de uma cobrança de que a mulher é como se precisasse sempre ser, tu falavas antes, da eterna juventude, né? Que ela estivesse sempre com a pele viçosa, firme, né? Que não fosse ter os efeitos da passagem do tempo. E isso acontece, né? E talvez aconteça muito mais em algumas culturas do que em outras, né? A nossa sociedade brasileira é bastante machista nesse sentido, né? E nós acabamos, enquanto mulheres, também de alguma forma, nos submetendo a esse machismo, não é? Porque nós buscamos uma eterna juventude. Então, vem o botox, tem cirurgia aqui, cirurgia ali, lipo, não é? Uma série de intervenções no corpo, né? Como disse agora a Beatriz, né? Concordo com vocês, a cobrança com o corpo feminino é imensa, mas as mulheres fazem isso em relação uma à outra. Olha ali, tem tal marca, tem barriga, tem isso, tem peito caído, então por aí vai, não é? E acho assim, ó, Magda, chega no momento em que tu queres estar bem, acaba te sentindo, ao invés de aproveitar, não é o momento com o parceiro, acaba entrando numa cobrança a respeito de si, como se não pudesse, né, ter essa, como se não fosse natural essa vivência, não é? Do corpo que muda, que se transforma, não é? Mas, Kátia, tu queria falar alguma coisa? Desculpa. É que eu ia... Quando tu falou ali da questão do machismo, né? A gente acha que o machismo fica só entre, no caso, homens em relação à mulher, né? Mas existe o machismo também da mulher com a própria mulher. E a partir do momento dessa cobrança, dessa exigência do corpo, eu já vi mulheres comentando a respeito de corpo de outras mulheres. Eu não sei se vocês lembram de que alguns anos atrás saiu a Beth Farias de biquíni na praia. Ela estava com biquíni, fio dental, e acho que ela estava fazendo topless, se não me falha a memória. E eu lembro que foi assim, ó, foi uma enxurrada de outras mulheres comentando aquela foto, dizendo que ela não se dava o respeito, se ela não tinha... Porque o corpo da Beth Farias estava um corpo realmente que fazia jus à idade e à vivência de vida dela, sabe? Não era um corpo ali naquele momento que estava um seio com silicone, um silicone no bumbum, uma lipoaspiração, nada, ela estava naturalíssima ali, né? E ela foi condenada uma mulher que sempre foi linda. O corpo, né? E por estar expondo o corpo envelhecido dela na praia, de topless e com biquíni que era fio dental, né? E ela foi criticada, não foi por homens, ela foi criticada por outras mulheres, né? Então essa cobrança em cima da mulher, que parece que a mulher, para ela poder ser sexy, que para ela poder ser desejada, que para ela poder ter jus a uma sexualidade ativa, né? Ela tem que estar com tudo em cima, ela não pode ter uma ruga, ela não pode ter um cabelo branco, ela tem que estar com o corpo dentro dos padrões considerados legais para a sociedade. E a mulher, ela começa a envelhecer e ela começa a ver que ela não consegue se manter naquele padrão, digamos assim, que a sociedade quer que ela se mantenha. E isso mexe muito com a autoestima dela muitas vezes, né? Não querendo generalizar, mas acontece em muitos casos isso, né? Enquanto que para o homem a questão do processo do envelhecimento se torna sexy.
no que na mulher é visto como uma deterioração, no homem é visto, nossa, o homem grisalho ele fica mais sexy, né? Ele fica mais atraente. Né? E a mulher não. A mulher não. Então é complicado, é complicado, mas graças a Deus, volto a dizer, que nós estamos mais longevos, que devido às redes sociais, às informações que nós temos hoje em vários canais, né, a gente pode estar conseguindo mudar isso, estar conseguindo lidar melhor com a sexualidade. Eu vou dizer para vocês que eu passei a lidar com a minha sexualidade depois que eu conheci o meu marido. A lidar com a minha sexualidade há 5 anos. Eu tenho 49... Não, vai fazer 7 anos que eu estou com o Leandro. 49 aos meus 42 anos. Até então, muita coisa em relação ao meu corpo eu não conhecia e eu não sabia. Por quê? Porque faltava aquilo que... Eu não sei se foi a Carla que falou, se foi tu, Magda, do parceiro, da conversa, né? Então, eu tenho hoje alguém ao meu lado em que nós conversamos muito sobre a sexualidade minha e a sexualidade dele. Os limites, que é uma coisa importante, a sexualidade, é o limite também, né? Eu preciso me conhecer, saber os limites, né? Até para que eu possa também conhecer, entender e respeitar o limite do outro no momento em que eu lido com a minha sexualidade e com a sexualidade do outro também. Né? E isso se dá através do diálogo, através da conversa. Eu queria acrescentar uma questão, que quando a gente está falando, nós estamos falando muito da questão da mulher, usando também como referência a questão de casais hétero. Mas isso acontece também entre casais homossexuais, né? Tanto de mulheres quanto de homens de casais. Né? Também as mulheres têm, uma é um pouco mais velha, também começa a ficar, às vezes, envergonhada com a parceira. É o mesmo sentimento. Né? E com os homens também acontece isso. Né? Então, a gente tem que pensar que isso é muito da dificuldade, né, de se perceber como é que a gente lida com o corpo mesmo, né? com a nossa libido, com os nossos conceitos sobre o envelhecer. A pluralidade, eu estava lembrando. A pluralidade do envelhecer, né? Tem os casais héteros, tem os casais homoafetivos, né? E sim, né? Assim como os casais héteros têm todas as suas dificuldades em relação à sexualidade, os casais homoafetivos também têm. Todos os seres humanos têm essa questão, né? O corpo ele vai envelhecer para todo mundo. As dificuldades hormonais vão acontecer para todo mundo. Né? E eu acredito que deva ser, inclusive, muito complicado para pessoas trans. Né? Para uma mulher trans, por exemplo. Como que ela lida, né? Ela percebe esse envelhecimento dela de uma forma diferente, por exemplo, do que a mulher cis, né? Então, o homem trans também percebe esse envelhecimento diferente do homem cis, porque o homem trans ele tem hormônios femininos na concepção biológica dele, né? Da mesma forma que a mulher trans vai ter os hormônios masculinos lá na formação biológica dela. Então, essas percepções são, eu acho que muito mais difíceis de lidar, talvez, para ele, para quem é trans, por exemplo, né? Até mesmo aonde que vai buscar essa informação, por exemplo, médica, né? A mulher cis vai numa ginecologista, mas nem toda ginecologista vai querer atender uma mulher trans,
vai entender as necessidades, por exemplo, de uma mulher trans, porque tem todo um estigma, todo um preconceito, infelizmente, né? Então, a gente precisa pensar na sexualidade da pessoa idosa em todas as suas nuances, né? Tanto cis quanto trans, tanto hétero como homoafetivo. A Beatriz está dizendo aqui, não só estamos mais longevos, mas dispomos de mais recursos também. Eu pinto meu cabelo sim, eu uso creminho, faço exercícios. Me faz sentir melhor, faz com que eu me reconheça. Não vejo problema. E ela segue aqui, cuidar do corpo por fora e por dentro. Por que não? Uma coisa, Beatriz, é tu fazer isso porque tu te sentes bem. E tá tudo bem tu fazer porque tu te sentes bem, né? Eu acho assim, ó, que a gente nunca pode ser radical. Dizer assim, eu tenho que pintar o meu cabelo porque eu não posso ter os meus cabelos brancos à mostra. Mas também, se eu quiser ter os meus cabelos à mostra, qual o problema? Meus cabelos brancos, né? Eu tenho que fazer botox, porque eu não quero ter rugas, não quero que os outros vejam minhas rugas. Tudo bem, estás fazendo isso porque tu queres ou por uma imposição da sociedade? Estou fazendo isso porque eu quero. Beleza, estás fazendo isso por uma imposição da sociedade? Aí já não é tão beleza assim, né? Qual o problema de tu assumir as tuas rugas? Eu sou uma pessoa, Kátia, né, que eu quero viver o meu processo de envelhecimento da forma mais natural possível. Isso é uma escolha minha. Faço luzes no meu cabelo, mas porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu ainda não tenho cabelo branco suficiente para assumir os meus brancos, né? Mas quando eu começar os meus brancos prevalecerem, Kátia, eu vou querer assumir os meus brancos porque eu acho bonito, porque eu gosto, porque eu quero me identificar desta forma, me perceber desta forma. E também as mesmas coisas com as minhas rugas. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, não sou contra a fazer procedimentos estéticos, não sou contra a uma cirurgia, a um botox, né? Mas eu acho que as coisas não podem ser impostas. A pessoa tem que ter o direito de envelhecer da forma como ela melhor lhe convém, melhor ela se identifica, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, eu agora com essa questão da perimenopausa, eu estou ganhando peso extremamente fácil, estou tendo uma dificuldade imensa para perder. Por mais que eu caminhe, por mais que eu tente fechar a boca, por mais que eu tente comer coisas mais saudáveis, parece que até respirar eu engordo, sabe? Mas isso é uma questão minha em relação ao meu corpo. E eu sei que, para mim, o emagrecimento é questão de saúde. Mas tem gente que não é questão de saúde, que estar acima do peso, ela tem um bom relacionamento com isso. Então, beleza, sabe? A pessoa ela tem que saber lidar com o seu corpo. E a partir do momento em que ela se sente feliz com o seu corpo, com o seu eu, ela passa a se dar melhor com a sexualidade dela. Né? Isso serve para qualquer pessoa. Né? Então, eu preciso me entender, me compreender, para poder entender, compreender a minha sexualidade, poder explorar a minha sexualidade, até porque eu preciso primeiro eu descobrir o que me dá prazer, como eu sinto prazer, para que eu possa proporcionar também o prazer a uma outra pessoa, ou não, né? Ou não. Claro, e isso é uma construção constante, né? A gente segue construindo, transformando essa sexualidade, não é? E enquanto tu falavas, Kátia, eu estava lembrando, eu comecei a ler, eu estou lendo agora, O Mau Hábito, não é? E no Mau Hábito, uma criança que não se reconhece no corpo que tem, né? Presta muita atenção na vizinhança, e tem uma parte aqui que ela diz assim, ó, ela fala em encontrar, então, com uma anciã que era conhecida como a mulher da peruca, que tinha perdido os cabelos, não é?
e que era alguém que acabava provocando muito medo, tanto nos homens quanto nas mulheres, porque era vista como uma bruxa também naquela área em que essa criança morava. E ela dizia assim, ó, enlouquecia-me cruzar com ela e sentir bem fundo o seu cheiro. Era como respirar naftalina. Presumia-se que me dava medo, mas seu aspecto me enternecia. O traço irregular e trêmulo do lápis de olho e o batom mal passado me lembravam de minhas maquiagens clandestinas daquela época, que eu fazia apressadamente no banheiro de minha avó com a habilidade de uma criança de 5 anos, não especialmente dotada para uma pincelada firme. Meus primeiros passos como travesti foram os de uma transformista de 1,20 m que imitava uma anciã bruxa e revendedora de velharias que tinha cheiro de funerária. Tinham medo dela de verdade. Aí ela conta quantos homens tinham medo dessa mulher, os homens mais atrevidos e tudo, eles, quando ela passava, eles se encolhiam, não é? E aí ela vai falando do quanto ela vai se inspirando também nesta mulher, que, por ser velha, por ser uma pessoa que agressiva nas suas reações, também provocava essa ambivalência, né? Que eu acho que muitas vezes, quando uma mulher se pinta de forma, como ela trazia, assim, de uma forma grosseira, já sem mais conseguir, com a mão trêmula, não é? Ela provoca, muitas vezes, um certo rechaço e uma certa, eu acho que, imaginação das pessoas, né, a respeito daquela mulher que fica marcada por ainda exercer, colocar a sua vaidade ali, ainda fica marcada como desajustada já para a idade, não é? Então, eu achei muito interessante esse modelo que essa menina trans encontra, né, nessa anciã que ainda se colocava para o mundo, né, de uma forma mais... Não é sensual, porque não era vista como sensual, era vista como algo que agredia, né? Mas se colocava. Mas se colocava, isso. Não estava ainda brigava pelo seu lugar no mundo. Não estava invisível, se deixava entrar na invisibilidade. Isso. Não era invisível, né? Ela se colocava. E talvez essa seja uma das questões da gente se colocar, que é o que a Beatriz trouxe antes, assim, né? Tem que se colocar, a gente precisa se colocar, né? Não dá para se reprimir. Né? Claro, então, e ela diz que uma mulher se descobre mulher, que acabará sendo mulher através dos exemplos que tem por perto, da sede de referenciais, da necessidade de participar da herança que algumas mulheres deixam para as outras, que é alheia aos homens. Não é? Mas nós também precisamos pensar que heranças nós vamos deixar para essas outras mulheres que vêm vindo. Exato. Não é assim? Essa menina, diz a Cris, essa menina via na anciã seu espelho. Nela claro, exatamente isso, Cris, exatamente.
Renanciando seu espelho, porque ela também, claro, Né? Ela ela viu que também sua se filha perguntava isso. causaria estranheza e desconforto. Exatamente. Bom, nós precisamos ir para o final, que já está no nosso horário. Então, antes da gente ir para o final, eu tenho 2 coisas importantes para trazer, tá? Agosto está se aproximando, que é o mês da fotografia. Então, nós vamos trabalhar, tá? Aqui no programa Saúde da Alma, um tema que é além da imagem, a fotografia como espelho da alma, acrescentando o que a Magda e a Cris trouxeram, né? A fotografia como espelho da alma. Então, no dia 6, que é na próxima quarta, a gente vai estar aqui com o Selmer, que é fotógrafo, um retratista de Rio Grande, proprietário da Galeria Pepita, e com a Carla Diniz, o Selmer do Extremo Sul, e com a Carla Diniz, que estava aqui, ou ainda está, não sei, que é lá do norte, no Pará, que é uma fotógrafa, né, artista visual, e que está expondo o trabalho dela, chamado Crisálida, na Galeria Pepita, no Extremo Sul. Né? Maravilha. Então, e que tem muito a ver com autorretrato. A Carla trabalha muito com autorretrato, né? E é bem legal e vai ser um papo bem bacana. No dia 13, a gente vai estar com o Victor Giorgi, que é fotógrafo de Porto Alegre, que vai estar trazendo aspectos relacionados à filosofia da fotografia, que eu acho que vai ser bem legal. No dia 20, a gente vai estar com o Fernando Rabelo, novamente, grande fotógrafo e um contador das histórias da fotografia, conhece muito, compartilha um conhecimento incrível sobre a fotografia, sobre a história da fotografia. No dia 27, estaremos nós 3 de volta com uma convidada, que eu ainda não confirmei, a Magda e eu vamos fazer contato com ela, e trazendo, eu acho que nós vamos falar sobre a importância da fotografia e dos grupos de fotografia, das participações ao envelhecer, de manter o contato, da gente poder estar junto com grupos. Eu tenho lá... Não, eu só queria terminar aqui no cassino, a Beatriz botou aqui, ó, o Hulk maravilha, mas a Bia é uma das pessoas que faz parte de um grupo de fotografia que eu faço parte, né? E que me mantém em contato com o mundo, né? Então, da importância que isso tem, e a Kátia vai estar aqui com a gente para a gente poder falar dessa importância das relações e da arte na vida. Depois da gente fazer o encerramento agora, ao final, eu vou passar, então, lá no finalzinho agora, quero que vocês duas puderem fazer um fechamento. Vou daí passar o temperos literários ao final. É isso, gente, pelo amor de Deus, além da imagem da fotografia como espelho da alma. Encaixou com o assunto. É verdade. Porque quando tu falaste nos grupos, né, Carla, é uma forma também de se manter ligado, de possibilitar trocas, mas muita libidinização, não é? Porque são grupos entusiasmados, cheios de vida, então isso, né, torna tudo muito mais prazeroso. É verdade. Com Diga. certeza. Então, meninas, Não é? assim, para... Mas eu queria... Tu já estás encerrando agora? Nós já estamos encerrando ou vai ter ainda o tempero... Não, vai encerrar agora e eu vou passar no final. E a então, Carla que vai estar... agradecer já para o pessoal. Obrigado por ter estado aqui. Eu acho que é um assunto que a gente ainda tem muito para falar, não é, Kátia? Eu queria encerrar, né, lembrando que a sexualidade, né, ela não depende da idade, ela não depende da aparência física, ela não depende da frequência das tuas relações sexuais, né? Ela pode ser vivida através de um beijo,
de um abraço, de um olhar, de um toque, do sentir, né? E eu escrevi uma frase sobre sexualidade que diz assim, ó, sexualidade, ela não é só o que fazemos com o corpo, é o que sentimos com a alma, é o direito de sermos quem somos, né? E de expressarmos nossos afetos e desejos com liberdade. Então, encerro com essa frase com esse tema da sexualidade. E que fecha com o que a Carla estava falando, que é a nossa próxima convidada aqui do programa, junto com o Selmer, né? Falando da exposição dela, que a Crisálida é sobre o meu processo da entrada na menopausa. Olha que lindo! Olha como as coisas hoje, né? Se fecharam, né? redondinhas, né? Então, gente, eu agradeço a participação de todos. Vou botar aqui o temperos para nós, e com uma dica que tem a ver não com... Eu tenho que achar aqui, porque às vezes eu confesso que me atrapalho nesse trem aqui. É a coisa que não é fácil, gente. Parece é uma coisa facinha, mas não é. Ai, aonde está aqui o temperos? Tá aqui. Aqui. Ó, vou botar o temperos que a Luvilela trouxe, ok? Vou colocar aqui, botar no palco. Vamos ao temperos e depois a gente encerra com uma musiquinha. A todos. Caras e caros ouvintes desta preciosa rádio, quem me acompanha por aqui sabe do meu apreço pela literatura infanto-juvenil. Considero fundamental a formação do pequeno leitor. Por isso, de vez em quando, trago alguma sugestão de leitura para as crianças. No projeto que participo como contadora de histórias para crianças da periferia aqui do interior de São Paulo, eu tenho usado ultimamente esse livro. Chama-se Livro de Histórias. Ele reúne 8 contos tradicionais, clássicos destinados ao público infanto-juvenil. E as crianças adoram, me pedem para contar mais de uma vez. Por mais que já conheçam as histórias, muitas vezes são cortadas ou em adaptações nem sempre muito confiáveis, né? Queimando ali etapas, às vezes fundamentais, da construção das histórias. As histórias deste livro são bem conhecidas, como eu disse. São elas: o Chapeuzinho Vermelho, Os Duendes e o Sapateiro, Os Três Bodes da Montanha, A Princesa de Verdade, O Homem Bolo, João e o Pé de Feijão, Cachinhos Dourados e Os Três Ursos e Os Três Porquinhos. Então, são histórias já conhecidas do público, né? Mas ela sempre reserva alguma surpresa, dados, detalhes, informações, que às vezes essas adaptações mal feitas, vamos falar a verdade, né? Não dão a noção do teor, né? Da profundidade, do significado dessas histórias. Esse livro, ele é um livro da editora Companhia das Letrinhas, né? Que já é um selo de extrema qualidade, e as histórias foram adaptadas por George Adams e ilustrado por Peter Hutton, que são 2 figuras extremamente respeitadas aí no universo da literatura infantil e extremamente bem traduzido por outra craque no assunto, que é a Ana Cecília de Barros. Então, livro de histórias da editora Companhia das Letrinhas é a minha sugestão de livro para as crianças. E os pais, tios, avós, padrinhos, né, vão ter o maior prazer de ler e de usufruir dessas histórias juntos do pequeno leitor. Um grande abraço para vocês e boas leituras! Vou trazer aqui o que o Selmer colocou, que é o fotógrafo
dono da Galeria Pepita, que ele diz: era preciso ter dito, e agora ele já disse, que o orgasmo alcançado com afeto e cumplicidade é o maior e mais profundo prazer que podemos sentir, tanto que é indescritível. Acho que o Selmer fecha a noite de conversa para nós, não é? Então, até semana que vem com o Selmer, que trouxe essa preciosidade, e a Carla, que vai falar da exposição dela e trouxe a crisálida para a gente poder pensar e esperar até a semana que vem. Para dar continuidade, não é a conversa. Para dar continuidade. Então, a todos, Kátia, muito obrigada. Magda. Até mais. Até mais. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu. Eu tô de